Minha boca se encha de louvor, para que eu cante vossa glória. Salmo 70. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. A primeira leitura de hoje do livro dos Juízes, capítulo 13, dos versículos 2 ao 7 e versículos 24 ao 25. E hoje descreve um tempo de crise espiritual. Cada um fazia o que lhe parecia reto aos seus próprios olhos. É nesse cenário de infidelidade repetida que surge a história de Sansão. Curiosamente, Deus não começa a libertação com um exército, mas com um ventre estéril. E a salvação nasce onde não há esperança humana. E nesse sentido, essa primeira leitura vai dialogar diretamente com o evangelho de hoje, em Lucas capítulo 1, dos versículos 5 ao 25, onde trata exatamente da história de Zacarias com Isabel, que já de idade avançada não poderia ali, numa perspectiva ou expectativa, ter filho. Mas desse casal obediente surge João Batista. E podemos, novamente, analisar o princípio da dualidade. Se você bem lembrar daquilo que eu comentei na reflexão de ontem, Sansão é riquíssimo no sentido do vigor físico e também na questão da personalidade. Vejamos que os pais de Sansão, Manoá e sua esposa, são estéreis, vivem a tensão entre desejo e impossibilidade. O anjo do Senhor anuncia o nascimento de Sansão. A vida de Sansão será marcada por força e fraqueza, luz e sombra, vocação e tentação. E aqui já percebemos a dualidade. Manoá representa a humanidade limitada, a fé que oscila entre dúvida e esperança. Sansão representa a força divina dentro da fragilidade humana. E pensando na história de Sansão, também é de dualidades. A força física imensa e a vulnerabilidade emocional e moral, a entrega divina e as escolhas humanas, a luz, julgar Israel. Sansão é um juiz, escuridão, paixões e impulsos. Vejamos, ele não é dualista, não há bem absoluto versus mal absoluto em Sansão. A vida dele é tensão, mas a graça de Deus opera dentro da tensão. E assim é a nossa história, é a nossa realidade. Muitas vezes podemos orar, rezar, colocar a nossa vida espiritual em ordem dia após dia e mesmo assim permanecermos com certas forças e tentações dentro de nós. A graça de Deus, ela não vai eliminar de nós todas essas forças. Não é aqui que nós vamos vencer tudo isso no sentido de achar que nós vamos viver uma perfeição espiritual, mas a partir da graça de Deus, nós somos possibilitados e inseridos numa dimensão que pode regenerar todas as coisas. Quando o anjo do Senhor apareceu à mãe de Sansão, já demonstra que a salvação não começa com oração, voto ou mérito, começa com a visita gratuita de Deus. Diferente de outras narrativas, a mulher não pede um filho. Deus promete um libertador. A libertação de Israel não nasce na conversão do povo, mas da fidelidade inabalável de Deus à sua aliança. Deus é fiel, Deus faz por nós. Ele não fica esperando uma troca. Esperar troca, voltamos ao princípio do dualismo. Eu faço para agradar Deus, se eu agrado Deus, então Deus faz alguma coisa em minha vida? Não se trata disso.
A dualidade humana é uma coexistência de forças opostas, fraquezas e vocações. A vida do ser humano passa por uma experiência de uma dimensão as quais nós constantemente lutamos para permanecermos em pé. E tal dualidade é possível ser observada no Evangelho de hoje, em Zacarias e Isabel. Vejamos que Zacarias, sacerdote, e Isabel, descendente de Arão, são justos diante de Deus, mas sem filhos, vivendo a tensão entre desejo humano e realidade humana limitada. A esterilidade de Isabel não é maldição, mas condição da vida que abre espaço para a intervenção divina. E vejamos aqui a dualidade, esperança e desânimo. Eles desejam um filho há anos, mas enfrentam frustração e espera longa. Temos os elementos de fé e dúvida. Zacarias inicialmente duvida da mensagem do anjo, lá no versículo 18, mostrando a fragilidade humana diante do mistério divino. E temos também silêncio e palavra. Zacarias é silenciado até o nascimento de João, conforme nós podemos observar no versículo 20, uma tensão entre a limitação humana e a promessa divina. E vejamos que a dualidade aqui não é um conflito ontológico, quando digo ontológico do ser, entre bem e mal, mas tensão redimida pela graça de Deus. Deus não elimina a realidade humana de dificuldade ou espera. Ele entra na dualidade e transforma. O nascimento de João Batista simboliza a purificação da espera, da esterilidade e da dúvida. Assim como Jesus purifica o mundo tocando a realidade humana imperfeita. Ambos os casais, os pais de Sansão e os pais de João Batista, enfrentam limitações humanas e promessas divinas. Assim como nós enfrentamos limitações humanas do cotidiano, da própria estrutura humana. Ambos mostram que Deus age dentro das tensões humanas, sem anular a realidade concreta da vida. E assim Deus age em nossas vidas, dentro das tensões das quais nós temos. Cada um aqui sabe da dificuldade que tem perante a vida, perante os desafios, os compromissos que nós temos. E com isso, percebemos que a fé é processual, marcada por esperança, dúvida e espera. Temos dentro de nossas vidas o desejo e limitação, fé e dúvida, silêncio e promessa. E a redenção divina é que a graça não evita essa dualidade, mas purifica e direciona. O tempo do advento é exatamente para buscarmos um direcionamento e purificação, para que estejamos mais leves, transformados, convertidos. E quando nós estamos convertidos, isso não vai tirar as problemáticas da vida e da existência humana, mas simplesmente nos trazendo mais convicção daquilo que estamos vivendo na nossa fé. Não é simples, pois a história e a vida humana não é simples. Vimos os evangelhos dessa semana, a genealogia de Jesus, o próprio nascimento de Jesus, na promessa feita a Maria e José, na sua dúvida. Tudo isso mostra que nada acontece de um dia para o outro na caminhada humana, e com isso nos aponta para um caminho de transformação. O caminho de transformação nos aponta para uma proposta de paciência. A paciência também é um princípio purificador. E purificação vai nos trazer o sentido de conversão, para que possamos verdadeiramente vivenciar a nossa fé em Deus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.